Mas, ao mesmo tempo, eu vejo um desafio da estruturação dos programas, assim como dentro de outras empresas. Por que eu digo isso? Porque, por exemplo, eu sei que a Folha tem trainees específicos para pessoas negras, que é recente. Mas qual o resultado que isso trouxe na mudança das pautas, ainda é muito difícil de perceber. E aí, voltando para o Sim, tem cadernos específicos que estão sendo criados, que eu também tenho dúvidas de como que isso vai ser de fato inclusivo. Porque, por exemplo, a Folha tem o Todas, a Exame tem o Plural, que é voltado para pautas de equidade de gênero. Mas como colocar essas pautas de equidade de gênero dentro de todas as editorias? Então, o veículo de finanças pode trazer questões de gênero dentro da editoria de finanças, né? No caso da Exame, felizmente, a Carla Mamona é editora, é uma mulher que tem esse olhar, mas não é uma coisa que acontece sempre. Sim. E aí eu falo da dúvida, porque alguns desses cadernos já estão caindo. O The New York Times tinha uma editora de gênero, a Jessica Bennett, que até cheguei a entrevistar na época que ela foi anunciada, e eles lançaram um caderno especial que era o The Lily News, que foi fechado em 2023. E aí, de novo, por que foi fechado? Muito provavelmente porque esses cadernos, essas pautas de gênero ainda estão atreladas em projetos específicos que dependem de patrocínio. Então, as coisas são complexas, né? Então, do mesmo jeito que quando a gente fala de empresas terem programa estruturado, ter orçamento, acho que no jornalismo isso puxa muito, mas tem que ter muito a cabeça ali da conversa dos editores. Eu acho assim que a gente fala muito sobre isso, mas olhando para dentro das redações, a gente tem majoritariamente mulheres, mas não em cargos de liderança. Ainda é uma realidade para a gente, mulher, ser liderada em redações por homens. Na tua visão, o que falta para mudar isso, sabe? Eu acho que é um movimento que a gente reporta tanto isso, mas de dentro para fora, de fora para dentro, a realidade é outra. Não é? Tu tens essa percepção também? Eu acho que o que falta é treinamento, conscientização e bater na tecla o tempo todo. Então, assim, as reuniões de pauta, o tema tem que aparecer. Vai fazer uma revista só com homens brancos na foto? E assim, o leitor tá vendo. O leitor tá cada vez mais consciente, né? Os consultores estão vendo. Se isso acontece, isso não passa mais despercebido. E ainda acontece muito. Sim. Eu entendo que tem um desafio, por exemplo, quando se fala assim, são as fotos dos CEOs. E aí, os CEOs realmente são homens brancos. Mas como é que você pensa em outras formas? Tem algum jeito de mudar a métrica? Se for faturamento, dificilmente vai ter, mas tem como criar uma categoria específica para falar de PME? Não sei, assim, é uma discussão latente nas redações. E aí, na questão da estrutura, eu acho que tem um desafio maior ainda, que o jornalismo, ele é muito ocupado pela indicação. Então, as pessoas vêm dos mesmos lugares. É difícil você ter um processo seletivo, até por isso que eu falei assim, de ter um RH estruturado e tal, que acompanha todas as questões. Isso, né? Que acompanha, abre a vaga no LinkedIn ou numa outra plataforma, faz uma vaga afirmativa para pessoas pretas e pardas. Que foi até uma discussão que eu tive com o time do RH quando a gente começou a abrir as vagas afirmativas. Quando você faz, você tem que estar preparado para questões do tipo, a sua avaliação geral da empresa pode cair ali, se não houver um pertencimento, não é só contratar. Sim. Então, atrair e reter, né? As redações estão prontas para isso, elas querem passar por esse tipo de processo. Acho que tem muito desse desafio também. E agora eu estou começando a sentir um pouco do outro lado, porque como eu falei, faz 2 meses que eu saí da redação, e quando eu publiquei no LinkedIn, algumas pessoas me ligaram para saber o que eu queria fazer, etc. E aí, de repente, sem eu perceber, eu estava no meio de uma entrevista de emprego. E eu percebi porque a pessoa que me ligou falou assim, você tem filhos? Por quê, né? Start, né? E aí eu falei assim, nossa, eu tô numa entrevista. Então, assim, isso pega a gente como mulher o tempo todo. Seja na redação,
seja na comunicação como um todo, o quanto esse sistema de indicações reflete em quem está na liderança, né? Total. E durante a sua trajetória, eu sei que você assinou matérias importantes como Mulheres contra a Crise, Agora é Favela. Como você vê a participação dessas pessoas, né, que são pessoas, de alguma maneira, são protagonistas, que fazem parte desses grupos que a gente chama diversos, minorizados, que seja. Como você vê a participação deles no sentido de influenciar essas narrativas, né, essas novas narrativas, a construção de narrativas que fujam desse padrão que a gente está acostumado a ver sempre de ter perfis muito próximos, né, um dos outros? Essas duas matérias me orgulham bastante, assim. Uma porque a Mulheres contra a Crise foi feita na pandemia. Ela saiu em julho, se eu não me engano. E ela tem na capa a Maite Lourenço, numa foto de close, que é uma mulher negra. A gente até foi olhar, a Maite fez essa pergunta na época, se ela tinha sido a primeira mulher negra na capa. Já tinham tido outras capas com mulheres negras, com outras pessoas, outros personagens, mas provavelmente ela foi a primeira sozinha, assim, num close em 55 anos de revista. E a do Agora Favela foi uma matéria agora desse ano, de fevereiro, março, que tem o B. Paiva, que é um homem trans. Em nenhum lugar tá escrito, assim, na matéria tá porque ele conta a história dele, mas nenhum lugar da capa tá escrito que ele é um homem trans. E é uma coisa dele que a gente conseguiu trazer ali de um jeito muito legal, até pelo retorno que ele deu pra gente, assim. Só que é isso, assim, são duas num período de quantos anos, né? Eu acho que tem tido cada vez mais. Logo em seguida, essa da favela teve uma de mulheres, especificamente de mulheres, que foi protagonizada também aí só por uma mulher negra sozinha ali na capa, que é uma coisa que tinha demorado 55 anos para acontecer, depois demorou 3. Então as coisas vêm acontecendo, mas é um desafio você sempre pensar na pessoa, nas fontes diversas na matéria como um todo. Você acha que tem autonomia para se propor isso? No sentido de dizer, olha, acho que a gente pode mexer um pouco para que isso aqui fique um pouco mais diverso? Eu acho que a questão é que eu, Marina, ganhei muita confiança. Então, acho que as pessoas já até esperavam que eu trouxesse um olhar. No fim, você acaba assumindo um pouco do papel de chato, né? Porque você provoca quem vai estar ali, quem não vai, viu? Dá para pensar em não sei quem. Ou o contrário, de virem perguntar, a gente quer fazer isso aqui é legal, isso aqui funciona. Mas é um pouco de conforto, eu acho, também. Mas o desafio aqui é um pouco de você começar a quebrar a resistência e virar um pouco da referência no tema. Então, assim, hoje eu tô numa posição confortável de fazer essas pautas diversas ou de ser procurada para isso. Eu não consigo dizer que, no geral, isso acontece nas redações, porque conversando com os meus colegas não é o que acontece. Então ainda é um movimento mais individual, né? De você, enquanto pessoa que começou a se interessar e vai mobilizando a partir dos espaços que você está. Eu acredito que sim, mas sempre conseguindo convencer a liderança. Sim. Sem isso, não tem jeito. E é um processo que tu foste construindo todos os dias, mostrando o valor do teu trabalho. Sim. E aí já agrega essa questão do valor da diversidade, do valor da inclusão. E isso foi um processo de formiguinha. Agora, se a gente olhar no presente para o futuro, o que tu vislumbra? O que tu acha que a gente vai conseguir transformar com esse nosso movimento feminino, aqui para mudar empresas, para mudar visão de líderes? Onde está o desafio e como a gente vai superá-lo? Difícil, Eu posso só complementar com uma coisa da pergunta anterior ainda? Claro. Eu acho que uma coisa que pode ajudar na comunicação e no jornalismo em geral ainda é muito o olhar para fora. Né? As empresas, os veículos brasileiros, eles adoram ser somos a fulana do Brasil, né? E duas experiências que me ajudaram foi a cobertura desse ano e do ano passado da Semana da Mulher da ONU. Por quê? Porque você começa a ver como aquelas mulheres de países muito diferentes têm desafios semelhantes e distintos.
Então, é uma coisa incrível, assim, você tá numa sala que o debate é sobre, sei lá, direitos reprodutivos, que tá México, Chile, Estados Unidos. E aí você tá numa outra sala que você não pode gravar e escrever nada porque tem uma mulher da Arábia Saudita.